Boa tarde, pessoal. Então, agora nós vamos começar com a nossa segunda aula desse processo de recuperação, de revisão do conteúdo de ciências do sexto ano, de todo esse ano de 2021. A segunda aula, o assunto que nós vamos falar, o objeto do conhecimento, é a sequência didática 10, Introdução à Fisiologia Animal, propriamente dito, o sistema digestório. Lá no segundo trimestre, quando nós trabalhamos fisiologia animal, trabalhamos os sistemas do corpo humano, nós começamos justamente pelo sistema digestório. Então, vamos lá. Novamente, com muita atenção, né? Acompanhe a aula. Essa aula aqui é uma revisão da aula que aconteceu lá presencialmente. Então, é importante que você acompanhe com o livro de ciências aberto e vá fazendo as suas anotações. Qual é a função do sistema digestório? Quando nós falamos de sistema digestório, o que nos vem à mente? Antes de você acompanhar aqui esse slide, né? Então, o sistema digestório ele tem a função de digerir, de fazer a digestão dos alimentos, ou seja, a absorção dos nutrientes, o processo de digestão dos alimentos, o processo de transformação química dos alimentos, né? Nós falamos sobre isso aqui agora, na última AE, né? Ele vai provocar a digestão do alimento. A finalidade é absorver os nutrientes, porque os nutrientes são importantes para nos garantir, para que a gente realize as diversas funções que o nosso corpo realiza, para que a gente sobreviva, tá bem? Bom, digestão, então, né, ela é a quebra dos componentes dos alimentos em moléculas menores, que são passíveis de absorção e depois poderão ser utilizadas pelo organismo. Né? Primeiro vai acontecer a digestão, a quebra e depois a absorção. Então, um processo físico pela quebra e químico pela absorção. Bom, aí as partes do sistema digestório, nós já falamos então a função, vamos falar aqui as partes do sistema digestório. O sistema digestório ele é constituído por glândulas anexas e órgãos. As glândulas anexas são glândulas salivares, fígado, pâncreas, né, que elas produzem secreções importantes que auxiliam no processo de digestão do alimento. Os órgãos, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Importante isso, hein, pessoal? Bom, se vocês recuperarem aí as provas de vocês, recuperarem os slides, o livro, acompanharem pelo livro de ciências, vocês vão lembrar aí que nós trabalhamos essa questão de forma muito exaustiva, né? Trouxemos para revisão, trabalhamos ao longo do trimestre. Essa é uma questão que apareceu nas avaliações, essa imagem. E aí está mostrando os diversos órgãos do sistema digestivo, ou digestório. A boca, as glândulas salivares, faringe, esôfago, fígado, vesícula biliar, o estômago, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus. Bom, a boca, então, é onde se inicia a digestão. Na boca, nós temos os dentes que vão cortar, que vão triturar os alimentos. E as glândulas salivares, que lançam a saliva, né, produzem essa saliva, que é um líquido que ele é importantíssimo para umedecer o alimento e começar a digestão. Olha que interessante, na saliva, nesse líquido, para umedecer o alimento, existem enzimas, né, que vão atuar, que vão facilitar a digestão. Especialmente, nesse caso, a digestão do amido. Amido é um tipo de carboidrato. Então, se perguntar, onde começa a digestão? Na boca. Como é que acontece a digestão do alimento na boca? Porque as glândulas salivares produzem a saliva, lançam na boca, a saliva vai umedecendo o alimento e começa a digestão dos carboidratos, tá bem? Então, aonde começa a digestão do alimento? Na boca. Aonde o carboidrato ele começa a ser digerido
também na boca, tá? Outros nutrientes vão ser digeridos ao longo do trato digestivo, mas carboidrato começa a ser digerido na boca. E aí, em seguida, o alimento é ingerido, deglutido, que é o que está mostrando aqui nessa imagem. Então, os alimentos, eles sofrem ação mecânica, a mastigação, e a ação química, pela ação da saliva. E aí nós temos aqui a glândula sublinguar, submandilar, a parótida, e a saliva ela vai contém as enzimas amilase salivar, que quebra o carboidrato, e a lisozima, que vai ajudar a matar bactérias que protegem os nossos dentes. E aí depois, em seguida, quando o alimento ele é engolido, né, deglutido, que nós falamos, aí a gente tem aqui então a ação da epiglote, que fecha aqui para o alimento, né, ele ir para o esôfago e não vir para o sistema respiratório e a gente não engasgar. Nós falamos sobre isso. Quando o alimento ele está triturado, amolecido e parcialmente digerido pela saliva, ou seja, pronto para ser deglutido, ele engolido, ele tem o nome de bolo alimentar, que é o que está mostrando aqui na imagem. Na deglutição, a epiglote, né, que eu acabei de falar, ela fecha a abertura da laringe e o bolo alimentar vai para o esôfago, não indo para a traqueia, porque se ele for para a traqueia, a gente engasga, pode ir para o pulmão, pode trazer sérias consequências. O alimento passa da faringe para o esôfago e continua. Então, lá no esôfago, né, que é um tubo muscular com cerca de 25 centímetros de comprimento, é onde vai acontecer os movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos é para empurrar, né, para levar o bolo alimentar até o estômago. Ao longo do trimestre, eu falei com vocês, né, chamando de portinhas, são esses esfíncteres, o esofágico, né, que é onde é a abertura ali de comunicação do esôfago para o estômago, depois do estômago para o intestino, que abre e fecha ali para controlar a entrada de alimentos, tá bem? E não deixar que volte, por exemplo, quando a gente fala refluxo esofágico, quando o estômago produz muito ácido clorídrico e aí o esôfago não está muito, aqui o esfíncter, né, por alguma questão do organismo, e aí volta o suco, fica aqui, ó, o alimento fica assim, sabe, aqui, quando a gente está meio que, não sei, tem alguma coisa aqui que o alimento não fez bem, é isso que acontece. Bom, o próximo órgão, né, então, o bolo alimentar aqui, o movimento do esôfago vai caminhando, passa pelo esfíncter, que é o que eu acabei de mostrar, esofágico, entra no estômago. A função do estômago é produzir e liberar o suco gástrico para a digestão das proteínas, para continuar a digestão dos alimentos, começando agora com a digestão das proteínas. Então, esse suco clorídrico ou suco gástrico, ele mantém um meio adequado para a ação de enzimas digestivas, a pepsina, e mata bactérias que tenham sido ingeridas com o alimento. Então, aí o bolo alimentar mais o suco gástrico agora tem o nome de quimo. Bom, do estômago, né, o alimento vai para o intestino delgado. Primeiro intestino delgado, hein, pessoal? Fiquem espertos nisso. Quando sai do estômago, o alimento chega no intestino delgado. O intestino delgado ele tem de 6 a 7 metros de comprimento numa pessoa adulta. Ele atua na digestão do alimento e na absorção de maior parte dos nutrientes. O intestino delgado recebe sucos digestórios provenientes do fígado e do pâncreas. O fígado ele vai produzir a bile, que atua na digestão de gorduras. O pâncreas produz o suco pancreático, que contém a amilase pancreática, né, que é a enzima que digere a proteína, protease, que também digere proteína, a amilase que vai terminar de digerir carboidrato, termina de digerir proteína e ali a lipase para a digestão dos lipídios. O intestino delgado ele produz esse suco entérico, que vai digerir proteínas, lipídios e carboidratos, que é isso que eu acabei de falar. Aqui no intestino, né, o quimo, então, ele vai se transformar no material líquido, que é o quilo. Bom, e aí vai para o intestino grosso.
O intestino grosso, né, saindo do intestino delgado, que tem lá 1,5 m, o alimento chega no intestino grosso, onde a água ela é absorvida e vai acontecer a formação das fezes, que é composta por tudo que não foi digerido e também não foi absorvido pelo organismo, inclusive aquilo que nos faz mal, ou talvez algum nutriente, o nosso organismo, por uma deficiência, alguma coisa, ele não conseguiu absorver. As fezes elas vão ser eliminadas pelo reto, que se abre no ânus, tá? É importante aqui, ó, só para salientar com vocês, nós temos então o colo ascendente, o intestino grosso ele é dividido em colo ascendente, transverso, descendente e o sigmoide, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de sistema digestório. É importante que vocês assistam, façam os resumos, o mapa mental de vocês, recupere essa aula. Vocês fizeram um esquema tão bacana, volta lá, recupera o que foi estudado. E até a nossa próxima terceira aula. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.